Gente, Ricardo Chaves. Caramba, Cadão. Putz, grila, meu, que legal. Cadão. Nossa, Cadão, para mim é uma honra, um prazer, uma alegria estar falando com você. Primeiro porque eu já te conheço há muitos anos. Quando você trabalhou aqui em São Paulo, a gente se esbarrou em algumas pautas, talvez você nem vai lembrar, mas até na exumação do Mengele, das ossadas do Mengele, nós dividimos aqueles túmulos todos ali, aquela confusão no Embu, aquele momento histórico e tal, e foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com você. E sempre a gente, no fotojornalismo, vai pegando as referências através dos créditos, né? Então você vai vendo quem é quem, o que o cara fez, que problema ele resolveu, tal, e em que situação o cara se meteu e como a foto foi publicada. Então você vai crescendo na profissão, se espelhando através dos créditos, né? Então algumas pessoas vão se diferenciando mais do que as outras, fazendo as coisas importantes e tal. E uma das coisas que me deixou muito feliz na época, entre outras coisas, foi uma vez que eu fui fazer uma cobertura em Porto Alegre do Fórum Mundial Social. Daí não tinha hotel, não tinha um lugar para mim ficar. Daí o Pedro falou, peraí, eu vou ligar para o Cadão. Cadão, é o seguinte, Conceição está indo aí, você não, manda vir aqui. Pum. Daí eu fiquei hospedado na sua casa. Você lembra disso? Não tenho lembrança assim desse detalhe, não me lembrava, sinceramente. Então, daí até que eu fiquei lá hospedado na sua casa, tipo, durante a época do Fórum Mundial Social, e eu me lembro, uma coisa que me chamou muita atenção na sua casa, Cadão, você tinha uma daquelas máquinas lambi-lambi como decoração. Ainda tem. Ainda tem? Poxa, eu fiquei encantado com aquilo. Falei, olha que legal, uma puta peça de decoração bacana, tal. E a gente ficou lá trocando bastante ideia. Até que você, gauchão, fala, não, eu vou fazer um churrasco. E fez um churrasco para mim, para Beth Lopes. E você fez um churrasco. Agora tá vindo na memória. Sabe que velho é jogo duro, né? Tem que assoprar a brasa, né? E essa de tocar brasa, você, gaúcho, especializado em churrasco, eu vou me meter a fazer uma brincadeira. Cadão, eu vou te ensinar a fazer ovo no espeto. Aí meti lá o ovo no espeto lá. Pô, o que é isso? São aquelas coisas prazerosas da vida, né, Cadão? E assim, pô, a vida vai passando, o tempo vai correndo e a gente não vai mais se encontrando pelas caminhadas da vida, tal. E quando você vai ver, o tempo passou. Daí eu criei esse canal Grilo na Foto, que é uma forma de encontrar com os amigos, baseado na vantagem que a tecnologia hoje nos oferece. E a gente sabe da obra do colega, das aventuras que viveu e coisa e tal, mas assim, como começou na fotografia, as inspirações, porque você passa a ser inspiração para outras gerações. Mas como foram as suas primeiras inspirações, suas influências? A gente nunca conversou sobre isso, Cadão. Então, eu gostaria muito de aproveitar esse momento de agradecimento pela sua hospitalidade naquele dia, pelo seu carinho, e, pô, trocar essa experiência com você, Cadão. Então, fico muito honrado aí de você ter lembrado de mim, ter me feito essa ligação aí, porque realmente a gente sempre teve uma relação muito afetuosa, assim, porque de respeito é recíproco e a estima, até a certeza, é recíproca, né? Eu sempre procurei receber os amigos como devo ter feito contigo, assim, porque eu acho que a gente tem obrigação, né, de ajudar uns aos outros, e eu acho que também isso é uma das boas coisas da vida, são as amizades que a gente conquista, né, através do trabalho e tudo, né? Você falou nos créditos, né?
De fato, os créditos, eu acho até que eles são mais importantes para os colegas, principalmente talvez para aqueles que um dia possam nos oferecer uma oportunidade, do que propriamente para os leitores, né? Porque o leitor não se dá muito conta, eu acho, de que para ter aquela foto naquela página, hoje numa tela, né? Precisou alguém levantar da cama, pegar um carro, um avião, sei lá, né? Escovar os dentes, sair de casa disposto a trabalhar, né? Então, o leitor acho que não tem muito essa ligação, mas entre nós a gente sabe bem como é que a coisa funciona, né? Então, eu de fato, assim, já tenho... comecei em 1969, né? Eu sou de 51, nasci em Porto Alegre, então fiz agora, dia 21 de julho passado, eu fiz 69 anos, e tenho mais de 40, 45 anos de fotografia de imprensa, né? Ou de militância na imprensa, vamos dizer, né? Eu comecei porque, assim, eu estudei numa escola técnica, chamada Escola Técnica Parobé, onde eu fiz curso de máquinas e motores. E eu sempre gostei demais, e gosto ainda hoje muito, de mecânica. E gosto de moto, tenho uma moto até hoje, né? Uma Honda Hornet 600, gosto de mexer nela, gosto de passear com ela, uso diariamente, nem que seja para ir na esquina buscar pão, né? A 3, 4 quadras de distância. Então, esse negócio da mecânica foi bem importante assim, na minha vida. Eu restaurei um carro em 1900, quer dizer, restaurei. Eu tentei botar a funcionar e consegui um carro em 1937, foi o primeiro carro que eu tive, né? Então, depois disso, parei um pouco com a mecânica, mas eu era um mau aluno, diga-se de passagem, e tentando que sair dessa escola técnica, porque depois de completar os 4 anos de ginásio industrial, eu ingressei no curso técnico, mas o curso técnico você não podia, como era uma escola pública, você não podia repetir de ano. E eu fiquei recuperando matérias do ano anterior, e aí achei melhor passar para uma escola particular, onde eu podia recuperar matérias e vencer mais uma etapa e tal. Então, acabei completando o 2º grau, já fora do Parobé. Mas ali foi decisivo para mim, né? Essa ligação com a mecânica e tal. Bom, quando eu tinha 18 anos, eu precisei, era necessário começar a trabalhar. Me deu a vontade, né? Até porque eu estou te dizendo que eu era mau aluno, né? A barra lá em casa não estava muito leve, porque, como meu pai mesmo talentava, dizia assim: meu, tu é aluno profissional, como é que tu não te puxa nesse troço aí, né? Tu tem que... Né? E eu, enfim, tinha uma certa dificuldade, principalmente com física e química, essas coisas. Então, eu remava com uma certa dificuldade aí. Mas, então, e é claro que o velho arrochava na hora de pegar a grana no fim de semana, para poder pegar um cinema, enfim, né? Eu estava querendo trabalhar para ter meu dinheiro, ter um pouco mais de independência, embora eu morasse com os velhos e tinha certeza, não podia aspirar a sair de casa nem nada, mas eu queria ter um pouco de independência e queria trabalhar. E eu comecei a pensar em trabalhar em 2 coisas que me agradassem, né? Que me agradavam, que eu tenho certeza que seria mais fácil de eu me virar nelas. Uma era a mecânica e outra era a fotografia, que eu já gostava de fotografia como amador e fazia fotografia como amador, principalmente por causa das corridas de carro na rua, né? Em Porto Alegre ainda não havia o Autódromo Tarumã, mas havia as corridas dos 500 km de Porto Alegre, 12 horas de Porto Alegre, e eu ia para o circuito de rua lá fotografar os carros de corrida, aquelas carreteiras que são muito tradicionais aqui no Rio Grande do Sul, né? E eu peguei uma máquina emprestada do meu tio, rodei o primeiro filme inteiro sobre um único assunto, numa corrida de rua. Então, depois levei para um amigo do meu pai, que era fotógrafo de imprensa, e tinha já abandonado a imprensa, tinha um estúdio, atendia publicidade e outras coisas, fazia painéis fotográficos, né? Um cara a quem eu tenho um grande gratidão, que é o Léo Guerreiro, e ele revelou meus primeiros filmes, né, dessas corridas de rua, fez umas copiazinhas para mim, né? Eu fui para casa feliz da vida com algumas fotinhas dos carros lá na rua e tal. E eu não falei, mas foi importante na minha vida também o fato do meu pai ter sido político, né? Ele era jornalista, como eu sou, né?
E ele, em 1961, ele ficou muito marcado porque ele era assessor de imprensa do governador Daniel Brizola, quando houve aquele movimento da legalidade, onde o Brizola levantou o Rio Grande do Sul em armas para garantir a posse do João Goulart, após a renúncia do Jânio Quadros, né? E então, meu pai era o responsável pela rede radiofônica, que deu sustentação ao movimento, e ele ficou muito conhecido e muito marcado como brizolista e como um sujeito progressista, e se elegeu logo depois da eleição seguinte ao movimento 61, ele se elegeu vereador em Porto Alegre. Foi até o mais votado do partido dele, o antigo PTB, que não tem nada a ver com esse PTB de hoje, né? E foi o mais votado e foi o segundo mais votado da cidade. E logo em seguida veio o golpe de 64 e ele, como tantos outros brasileiros, foi cassado, teve os direitos políticos suspensos, pegou uma cadeiazinha básica, né? E isso aí foi uma reviravolta muito grande na nossa vida, né? E ele ficou desempregado. Como jornalista, nenhum órgão de imprensa gostaria de tê-lo em seus quadros, né? Porque era um cara muito queimado, ligado ao regime que tinha sido derrotado, digamos, né? A partir do golpe de 64. E tentou dar aula na universidade, também não deixaram, enfim. Ele teve que se virar como podia, né? Chegou até a abrir, junto com outro caçado, com outro expurgado, uma loja de imóveis para poder sobreviver, enfim. Criaram antes dessa loja de imóveis uma imunizadora, compraram umas máquinas e andavam matando barata aqui por Porto Alegre, pelo litoral, né? E era a primeira vez que estava essa coisa de imunização de residências, né? E ele, um ex-coronel da Brigada Militar, chamado Emílio Neme, trabalharam um pouco nisso. Eu, inclusive, como garoto, ajudei muitas vezes. Entrei numa Kombi muito mal cheirosa, cheia de veneno, e viemos aqui para o litoral para exterminar insetos das casas de veranista, aqui antes do verão, especialmente, né? A gente vinha para cá vedar as janelas, eu não aplicava o veneno, mas eu ajudava a botar jornal nas frestas para garantir a eficiência, né, do processo. Enfim, e meu pai, então, está dizendo, não tinha dinheiro, e eu mal na escola, e ele não tinha dinheiro para me dar mesmo, então não tinha também razão nenhuma para ser muito simpático à minha incompetência. Então, eu resolvi começar a trabalhar. Então, eu queria trabalhar em alguma coisa que me desse prazer e que eu tivesse afinidade. Foi então que, como eu não conhecia nenhum mecânico, mas conhecia alguns fotojornalistas, porque meu pai, como jornalista, tinha muitos amigos fotógrafos, ou ex-fotógrafos, né? Como o Léo Guerreiro, como outros tantos, eu resolvi que a fotografia podia ser também uma alternativa, né? E fui em busca do Léo, para ver se ele não tinha, esse que revelava os filmes, né? Se ele não tinha alguma coisa no estúdio, lá não precisava de um office boy, alguma coisa assim. E ele falou, não, eu aqui não tenho, o estúdio é muito pequeno, enfim, já tenho uma estrutura mais ou menos montada, mas por que tu não procura o Assis Hoffman na Zero Hora, que era o chefe do departamento, e é um cara que eu conhecia também, aqui do litoral mesmo, nas férias de verão, às vezes na casa do Léo, eu encontrei o Assis era muito amigo também de um outro fotógrafo, amigo do meu pai, muito amigo do meu pai, que eu até me referia como tio Pedro, e o Assis era muito ligado ao Pedro, enfim. Aí, com a cara de pau de quem tem 18 anos, mesmo sem saber coisa nenhuma de fotografia, né? Embora tenha feito, digamos, já artesanalmente, assim, no banheiro de casa, já tinha feito algumas experiências, enfim, né? Tinha uns amigos que faziam fotografia comigo num quartinho de empregada, num quintal de uma casa de um amigo lá, essas coisas, né? Já fizemos, não tinha ampliador, a gente fez uma caixinha de contato, né? Para poder printar os negativos que a gente revelava, enfim. Isso é tudo que eu sabia. Fui procurar o Assis, e o Assis, objetivamente, era um cara muito transparente, né? É outro que eu devo muito a ele, tenho uma gratidão enorme pelo Assis, falecido, assim como o Léo, diga-se de passagem, os dois. O Assis disse, olha, cara, não tem emprego nem para quem sabe, imagina para um cara que não sabe nada como tu, né? Aqui o jornal só ser restrito. Agora, a gente faz fotografia aqui durante quase 24 horas por dia. Se tu começar a frequentar aqui, tu vai acabar aprendendo, porque aqui a gente só faz isso o tempo todo, né? E me franqueou, digamos assim, o acesso
ao departamento fotográfico do jornal Zero Hora, onde ele era o editor de fotografia. E eu comecei a frequentar, estudava, né, ainda continuava estudando, claro, nunca parei de estudar, né? Continuava estudando, então eu ia à escola de manhã, já não era mais a escola técnica, que, aliás, não permitiria eu fazer isso, porque a escola técnica eram 2 turnos, né? Mas quando eu estava já na escola particular, era um turno só, de manhã eu ia ao São José Tadeu, onde eu estava fazendo o 2º grau, curso científico na época, chamava, né? E depois da tarde eu ia para Zero Hora, almoçava, comia alguma coisa em casa, e tipo 2 da tarde estava na Zero Hora e ficava lá até 10 horas, 11 horas, meia-noite, a hora que fosse preciso, que eu via que tinha alguma coisa para fazer, eu ajudava, né? Então eu era uma espécie de funcionário informal, sem ganhar nada, para poder aprender, né? E isso foi decisivo, é claro, né? Porque em muito pouco tempo eu fui aprendendo para valer, assim, eu usava, comecei a fazer revelar filme, depois, aliás, revelar filme era depois, né? Porque a responsabilidade de revelar um filme é grande. Mas eu primeiro fazia contato, fazia, né? Ajudava na mecânica de arquivamento do material, de cortar, envelopar, enfim, toda essa burocracia do departamento eu ajudava ali, né? No que eu podia. E fui aprendendo, e quando aparecia uma reprodução de uma capa de LP ou de uma capa de um livro para fazer a reprodução, eu apanhava uma das máquinas dos fotógrafos na gaveta ali e fazia a reprodução. No dia seguinte saía aquela foto minha no jornal, eu já estava me achando meio fotojornalista, né? Mesmo que fosse apenas uma reprodução. E não demorou muito para mim começar a pegar a câmera e sair para a rua. E acabei fotógrafo da Zero Hora em muito pouco tempo. Em menos de um ano, eu já estava na rua trabalhando para a Zero Hora. Né? Mais ou menos um ano. Isso, eu falei que eu comecei em 69, em 70 eu já era fotógrafo da Zero Hora. A minha primeira carteira de imprensa é exatamente de 1970. Então, tu vê que já são 50 anos. Não é pouca coisa. Então, eu comecei na Zero Hora, só que eu fiquei pouco tempo na Zero Hora. Por quê? Porque o Assis acabou brigando com a direção e saiu do jornal. Eu, que não tinha nem sido contratado ainda, continuava ainda como uma espécie de perua ali dentro daquele esquema ali, né? Eu falei, bom, agora estou frito, né? Não vou... Ele saiu logo em seguida que eu comecei a atuar, né? E ele brigou com os caras e foi embora. Foi cuidar do estúdio dele, onde ele se associou ao Pedro Flores, ao Laíre Guerra, e fez um estúdio que foi meio sucessor do estúdio do Léo Guerreiro. Muito bem. Eu continuei na Zero Hora. O cara que substituiu o Assis disse, não, fica por aí, tu ajuda bastante, assim que der eu te contrato e tal. E, de fato, foi isso que aconteceu. Logo em seguida ele me contratou e logo em seguida eu virei fotógrafo do jornal. Só que o Assis, depois que eu comecei a publicar as primeiras fotos no jornal e tudo, ele gostou do material, achou que eu estava me puxando, enfim, das informações dos colegas também, né? E ele já tinha visto o meu esforço, digamos, né, de frequentar lá e tudo. Ele disse, cara, por que tu não sai desse jornal aí e não vem trabalhar comigo aqui? Porque eu quero que ele tinha uma agência chamada Focontexto. E a Focontexto atendia sucursais de jornais de Rio São Paulo, aqui em Porto Alegre, né? Os jornais do centro do país tinham sucursais grandes aqui, com sede montada, com um carro com logotipo pintado na porta, circulando pela cidade, né? Jornal do Brasil, o Globo, Estado de São Paulo, tudo isso eram estruturas grandes, chegaram a ter 20 pessoas, 10 pessoas, eram sucursais que hoje não existe mais nada, né? Existe no máximo um correspondente ou outro, mas não tem mais ninguém, né? Esse esquema acabou, né? Mas na época essas sucursais eram grandes e muitas delas tinham fotógrafo efetivo, contratado, staff, né? E mesmo assim, quando esse fotógrafo estava em viagem e precisava de qualquer trabalho, ligavam para a Focontexto. Ou quando o fotógrafo da titular tirava férias, a Focontexto é que fornecia alguém para ficar substituindo os trabalhos, atendendo as sucursais, né? E eu achei que devia essa gratidão ao Assis, né? E pedi as contas na Zero Hora, pedi as contas e disse para o chefe de então, o Telmo, olha, vou lá trabalhar com o Assis, né? E ele falou, o Assis é um cara complicado, cara, ele briga com todo mundo, eu só ficava por aqui. E, de fato, o Assis é um cara brigão, sempre foi um cara brigão demais, né? E quase sempre brigando pelos motivos certos, diga-se de passagem, né?
é preciso ser justo, né? Mas era um brigão, digamos, dedicado, né? Muito bem. Eu fui trabalhar com a Assis e foi muito legal. Eu fiquei na Focontexto mais ou menos, cheguei lá em 71, por aí, né? E fiquei até 72, por um ano e meio, mais ou menos, eu trabalhei com a Assis, né? Depois de um ano e meio, desse um ano e meio, eu tive oportunidades muito bacanas que eu vou revelar em seguida, mas uma delas é preciso registrar. Eu tinha menos de 20 anos, aí tinha, sei lá, em 1971, houve uma eleição muito importante no Uruguai. Tinham 10 candidatos à presidência, o Uruguai estava convulsionado pelo movimento Tupamaro, como, de fato, a América Latina toda estava convulsionada. No Chile tinha o Salvador Allende, que era um governo socialista. No Brasil tinha o maldito governo do Médici, que foram os anos mais duros da ditadura, né? Então, a América Latina estava bem, digamos, animada do seu ponto de vista político, e a seleção do Uruguai era uma eleição importante, na medida em que o Uruguai tinha que decidir entre a esquerda, de uma coligação de partidos de esquerda, que chamava-se Frente Ampla, que depois se consolidou como uma força expressiva, porque até então só havia os colorados e os blancos, que sempre se alternavam no poder. Com a chegada da Frente Ampla, que era uma terceira via, a esquerda se posicionou bem no Uruguai. E em 71, a vitória da Frente Ampla seria, digamos, o segundo país latino-americano, assim como o Chile, a virar à esquerda via voto popular, via democrática, né? Então, as atenções estavam voltadas para o Uruguai. O Assis, como era um cara bom jornalista e atento a tudo, né? E como atendia sucursais, ele falou: cara, tu não está afim de ir para o Uruguai lá, fazer uma cobertura dessa eleição lá? Isso faltava, acho que uns 20 dias antes da eleição, né? Eu nunca tinha saído do país, nem ido até a fronteira do Rio Grande do Sul, ali onde a fronteira é seca, né? Um lado é Brasil, outro lado é Uruguai, né? Mas eu disse: não, eu vou, o que tu quer de mim lá? Não, faz o seguinte, cara, tu vai lá, fotografa os comícios, vai atrás dos candidatos e manda os filmes. Tu vai lá no escritório da Cruzeiro do Sul, fala com a fulana de tal lá, ela bota no avião. Todos os dias tinha um avião às 7 da noite que vinha para Porto Alegre, né? Fazia escala aqui antes de seguir para o centro do país. Bota no avião da Cruzeiro lá, fala com a secretária, dona fulana, lá na Cruzeiro do Sul, que vai dar certo o material, né? E eu falei: ó, deixa comigo, né? Ele falou: só que tem o seguinte, eu não tenho dinheiro para te dar, né? Tu vai ter que comer tivito ao plato, qualquer coisa lá, media luna, né? Porque vai ter que ficar num hotel barato, tu, né? Tu não vai de avião, tu vai de ônibus. E eu falei: não tem problema, é comigo mesmo. Se tu acha que é bom, que vai ser legal para a agência aqui, vamos nessa, né? E fui, né, cara? Fui. E passei pelo ridículo, inclusive, de ter que levar no bolso uma autorização do meu pai, registrada em cartório, com firma reconhecida, para poder ser desacompanhado, né? Porque eu não tinha 21 anos ainda, e a época da ditadura era bem forte, esse regime de fronteira, tudo, né? Então, para mim, com menos de 21 anos, cruzar a fronteira, tive que levar. Então, eu era uma espécie de enviado especial, mas com autorização do pai para poder exercer a profissão, né? Mas eu me sentia um jornalista correspondente internacional, claro, né? Pô, com 20 anos ainda, hein, Cadão? De alguma forma era, né? E, bom, então isso foi muito marcante. Eu trabalhei bem lá, eu acho, porque o aproveitamento foi legal. A gente publicou muitas fotos na Veja, no Estadão, enfim, foi legal. E depois, bastante próximo do dia do pleito, da eleição, chegaram muitos outros jornalistas de muitas partes do mundo, né? E alguns brasileiros importantes, como o Newton Carlos, como o Carlos Brickman, como o Paulo Totti. Então, eu, claro, era o mais jovem de todos, né? Ninguém tinha o Totti, inclusive, que era muito meu amigo, porque atendia a Veja em Porto Alegre, para quem eu fazia freelancer. Dizia assim: mostra para eles aí a autorização do teu pai e tal. Eu saía para jantar com caras, né? Eu não tinha dinheiro para pagar o jantar, mas eu pedia uma Coca-Cola e ficava ouvindo a conversa, que me interessava muito, né? Eram todos caras veteranos, caras bacanas, sabiam muito de tudo, né? E eu sempre, o Totti me possibilitava
essa chance de estar com eles, eu me grudava neles, né? Até porque eu estava sem repórter, sem ninguém lá, né? Eu estava sozinho, né? E ia nos jornais, meu dia, falava com o Antônio Caruso, pegava uma carona no carro do dia, ia fotografar um comício, voltava, essas coisas, né? Enfim, deu tudo certo e fizemos boas coberturas, enfim, outras também aqui pelo Rio Grande do Sul e tudo. Só que lá pelas tantas eu achei que estava ganhando muito pouco lá no Assis, né? E falei para ele, meu, estou precisando ganhar alguma coisa a mais, então trabalhar menos, porque também ele me tirava o couro lá, né? Ele batia forte, né? Eu trabalhava de manhã e de tarde, o dia todo. Eu falei, olha, ou eu trabalho menos aqui para ter um turno para me virar em outra coisa, ou tu me arruma uma grana a mais, porque eu estou ganhando muito pouco, né? Ainda estou trabalhando com o meu equipamento, nesse meio tempo tive que comprar uma câmera para poder trabalhar, a câmera que ele tinha para me dar lá era muito ruim, eu comprei uma melhor, né? Para poder trabalhar direito, enfim. A prestação, é claro, né? Na loja cambial aqui de Porto Alegre, já não existe Tem carnezinha dessa grossura. Isso, comprei uma câmera que era, na época, importada, e tudo era importado, era proibido importar tudo, né? Era uma época difícil de conseguir qualquer coisa. Enfim, pelas tantas assim, falou, cara, não tem como te aumentar, se tu estiver descontente, assim como tu veio, vai, né, meu? Fica à vontade e tal, porque não posso fazer nada por ti. Ele era muito sincero, transparente, né? E eu falei, olha, então me considero cumprindo aviso prévio, né? Porque eu não vou ficar, então. Eu já tinha me decidido, né? Lógico. Mas só que eu também não tinha escondido, né? Eu não queria voltar para 0 hora e pedir pinico para o Telmo, né? E dizer, meu, pô, tinha razão, acabei, né? Não me acertando com a CIS, tive que voltar 1 ano e meio depois, né? Mas, enfim, eu estava decidido que na Facontexto não ficaria. Por sorte, nesse meio tempo, a sucursal do Jornal do Brasil necessitou de substituir o fotógrafo que eles tinham em Porto Alegre. E o chefe da sucursal do Jornal do Brasil, a quem eu conhecia também, até porque eventualmente eu também cobria as férias desse fotógrafo e através da Facontexto eu fazia um freela ou outro para o JB, né? Eles me chamaram lá e disseram, olha, era um cara chamado Lucídio Castelo Branco, irmão do Carlos Castelo Branco, famoso colunista político do JB na época, né? O Lucídio era o chefe da sucursal aqui em Porto Alegre e disse, olha, eu queria fazer uma experiência contigo aqui, não quero te dar um emprego, mas vou te dar a chance de tu conseguir né? Então, tu vai trabalhar 3 meses aqui, tu vai ganhar, sei lá, 1.000 alguma coisa, não sei se era reais, cruzeiro, o que era na época, né? Tu vai ganhar 1.000, eu ganhava 500 na Facontexto, já era o dobro, né? Eu falei, ótima chance, né? E ele falou, inclusive, se depois de 3 meses tu for bem aqui, a gente te promove para 1.200. Eu falei, puxa, é melhor ainda, né? Não, e outra, trabalhar no Jornal do Brasil, né, meu? Que era... Na época, imagina, isso aí eu estou falando em 71, era um jornal muito importante. Né? Porra! Talvez o mais importante do país naquela época. Né? Todo mundo queria trabalhar no Jornal do Brasil. Todo mundo, né? E a fotografia tinha o Alberto Ferreira ainda como editor, eles aproveitavam bem o material, era um jornal legal, né? Enfim, bom, acabei indo para o JB, claro, né? Falei para a CIS, bastou eu dizer que tinha um convite do Jornal do Brasil para a CIS mudar completamente a postura, né? Daquele azedume que nós estávamos ali de uma relação que estava se rompendo. Ele falou, meu, vai embora mesmo dessa merda aqui, tu tem que trabalhar na imprensa, porque o teu negócio é fotojornalismo mesmo. Lá na sucursal tu vai ver, fulano é um cara bacana, o outro é um filho da puta, esse é legal, esse não é. Já me deu logo o caminho das pedras, né? Deu logo o mapa e disse, vai, cara, vai que tu vai te dar bem lá, vai, na brilhante do cacete, vai ser legal demais. E fui, né, cara? Fui, me abriu mão do aviso prévio, tudo eu fui, né? E trabalhei no JB na sucursal JB durante os 2 anos, né? E nesses 2 anos eu consegui fazer um estágio no Rio, enchi o saco dos caras da sucursal para que me mandassem a sede, conhecer a sede do jornal grande, né? Eu já tinha a ideia para fazer um fotojornalismo de qualidade, eu sabia que quanto maior o órgão, mais condições de trabalho tem para te botar no lugar certo, né? Para te pagar o avião, enfim, um equipamento melhor para trabalhar, tudo isso. Então, trabalhar num jornal grande, para mim, já era digamos, uma meta, assim, sem muita noção, mas já era mais ou menos, né? E fui trabalhar no JB, fiquei na sucursal durante os 2 anos, e fiz um estágio no Rio, consegui fazer uma primeira página quando estava no Rio lá, e me dei bem, não posso me queixar. Só que depois de 2 anos, o
o Paulo Totti, que era o chefe da sucursal da Abril, tinha sido convidado para ir para São Paulo, e um fraternal amigo meu chamado Luiz Cláudio Cunha, a quem eu devo muito também, meu amigo até hoje, mora em Brasília, o Luiz Cláudio Cunha tinha assumido como chefe da sucursal da Abril em Porto Alegre. E aí me disse, olha, cara, tu está lá no JB e tudo, mas eu tenho 2 fotógrafos aqui muito bons na sucursal da Abril. Eu tenho o Leonide, contratado na Veja, um cara chamado Leonide Strelhaev, que é muito conceituado, e tem o JB Scalp, que é um grande fotógrafo de esporte, contratado na Placar. Mas, eventualmente, eu preciso de alguém para fazer as corridas em Tarumã, eu preciso de alguém para fazer exame, eu preciso de alguém para fazer uma entrevista ou outra da Playboy, coisas que, né, a Abril tinha um grupo chamado Abril Tech, né, revistas daquelas que a gente encontra em sala de espera e não tem coragem de abrir, né? Uma chamava Química e Derivado, outra chamava Transporte Moderno, outra chamava Máquinas e Metais, umas coisas assim que era difícil. O trabalho não era nem um pouco gratificante como jornalismo, mas eram segmentadas e bem feitas, né? E precisavam de fotografia e eu precisava de dinheiro como freela, né? E ele disse, vem trabalhar comigo como freela que tu vai te dar bem aqui, porque tu vai ganhar a mesma coisa que tu ganha no JB. E eu já tinha ido ao Rio e tinha me decepcionado um pouco, confesso, com a estrutura do JB, né? Porque eu achei que o JB era uma espécie de 0 hora grandona, né? Se na 0 hora faltava, sei lá, tinha 20 fotógrafos e faltava 10 flash, no JB tinha 30 fotógrafos e faltava 15 flash, entendeu? Então, o equipamento também era meio precário, tudo era mais ou menos, era meio parecido. Só que maior e um jornal muito melhor, claro, né? Um jornal mais... Uma projeção nacional, né? Um jornal nacionalmente muito Mas, respeitado. Cadão, só fazendo um parênteses aí. Quando você sai lá do Porto Alegre e vai lá para o Rio de Janeiro, aí você já começa a aventurar também naquele... Porque são realidades bem distintas, né? Maracanã, grandes jogos e tal. E você ali no meio dos tubarão, né? E aí? Isso. Não, foi legal, porque deram um maior apoio. Eu tive... Quando os fotógrafos do JB vinham a Porto Alegre, quando vinha jogar o Flamengo aqui, sempre precisava um fotógrafo, normalmente um de cima, né, para garantir o gol e tal, e outro dentro do campo. Então vinha o Almir Veiga, vinha o Ari Gomes, vinha o Hamilton Correia, vinha um fotógrafo do JB a Porto Alegre, e eu ajudava os caras. Como eu já tinha um laboratório montado na sucursal, eu dizia, não, eu faço aqui 10 minutos de jogo, corro para lá, já vou revelando teus filmes, já vou adiantando, quer dizer, então eu fui muito bem recebido quando cheguei no Rio lá. Me apoiaram muito, me mostraram a cidade, eu já tinha ido de férias ao Rio, mas nunca tinha permanecido muitos dias lá, né? E trabalhar numa cidade é muito diferente de você estar como turista, né? Enfim, mas fui muito bem recebido pelo Alberto Ferreira, tudo. Tanto que eu fiz uma prova de motocross lá em Jacarepaguá e peguei uma queda de um cara lá e ele botou na primeira página do jornal, né? Então, para mim, o pessoal da sucursal aqui ficou contente de eu estar aproveitando bem meu estágio lá, fazendo a primeira página, enfim, essas coisas, né? Fui bem recebido lá, foi ótimo ter estado lá. Mas, como eu já estava um pouco decepcionado, o Luiz Cláudio me convidou para ir para a Veja, e o JB era só preto e branco. E na Veja eu tinha a possibilidade de trabalhar com filme e cor, né? Tinha 4 rodas, tinha realidade, tinha, enfim, um monte de outras coisas, né? E eu falei, não, então eu vou sair do JB lá, vou pedir demissão e venho trabalhar contigo aqui como freela, né? Ele falou, tu vai fazer o que sobrar da Veja, que o Leonide não puder fazer, tu vai fazer todo dia um dos jogos do fim de semana. Lemir Martins, né? Lemir Martins. Tem greve, o Placar sempre queria a cobertura dos dois times mais importantes, então o Scal que faz o Grêmio, que faz o Inter, o Scal que faz o Inter, faz o Grêmio, enfim. Então ele mais ou menos me garantiu que eu ia ter uma renda legal e eu achei que o desafio como fotógrafo era bacana, eu encarei, né? Fui trabalhar como freelancer, já tinha equipamento, tinha alguma coisa de equipamento meu próprio, então achei que era uma boa ideia ser freelancer, né? E de fato foi legal, foi legal. Logo em 73, eu fui para lá em 72, em 73 eu até ganhei o 2º lugar no Prêmio Ari, Associação Brasileira de Imprensa de Jornalista aqui, publicando uma sequência de um acidente que houve em Tarumã, com a morte de 2 pilotos, né? Eu fiz a sequência toda da morte do Ivan Iglesias, do Pedro Carneiro Pereira,
foi um acidente grave e com 2 mortes e que questionaram muito as questões de segurança em Tarumã, enfim, foi muito comentado na época e eu fiz a sequência inteira, fui o único fotógrafo que conseguiu, digamos, ter a história toda em imagens assim, do acidente, e, embora de qualidade razoável, mas não era perfeita, mas, enfim, para as condições da época, o equipamento que eu tinha e para a minha capacidade também da época, enfim, era tudo isso mais ou menos limitado, até o resultado foi bom. E ganhei o prêmio, e aí o pessoal... E foi legal, eu comecei a fotografar cor, e usava bastante, fazia bastante, e comecei a usar slide na época, né? Aquele slide. Né? Slide e tal, e foi muito importante daí. E tudo ia muito bem, né? Ganhando razoável e tal. Aí a Abril resolve vender o grupo técnico. E aí os freelancers diminuíram bruscamente, porque você imagina, hoje eu sempre conto que era uma situação impensável. Para você ter uma ideia, uma vez eu me lembro de uma pauta que eu fui fazer para uma das revistas dessa, chamada Química e Derivado, eles me mandaram de Porto Alegre a Novo Hamburgo para fotografar um tubo de cola. A região do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, São Leopoldo, é a região do calçado, né? E calçado. Então, tinha desenvolvido lá uma Quimicinos, uma empresa, tinha desenvolvido uma nova cola para o couro, não sei o quê, e eu fui lá trabalhar. Então, você imagina hoje uma empresa pagar para alguém, pegar um carro, um fotógrafo, né? Pagar um freelance, tudo para ir até uma indústria a 30, 40 quilômetros de distância, fotografar um tubo de cola, né? Então, sabe, você ainda ganhava o freela ainda para fazer isso, quer dizer, é uma loucura, né? Um mundo que acabou, né? Era um outro tempo, né? Eu fazia as fotos, botava no malote, mandava lá, distribuíam. E por um lado era bom, porque eu fazia um pouco de esporte, um pouco de tudo, né? Mas, por outro lado, também diluía o meu trabalho. Nenhuma revista tinha, digamos, um acompanhamento muito constante do meu trabalho, com exceção da Veja, que é para quem eu trabalhava mais, porque semanal e tudo, as outras eram mensais, né? Então, o pessoal da Veja que acompanhava mais o meu trabalho, assim. Mas, como ralharam muito os freelas, e a gente estava naquela época também criando a Cojornal, uma cooperativa de jornalistas. A gente fez um jornal e tudo. E eu falei para o Luiz Cláudio, olha, cara, não leva mal, eu estou bem aqui e tal, mas estou ganhando muito pouco, então tu vai me ver menos aqui por dentro da redação aqui, que eu vou dar uma mão para a Cojornal lá, mesmo sem ganhar nada, eu vou fazer as fotos que eles precisam lá para o jornalzinho deles e tal. Nosso, na verdade, eles não, né? O jornal nosso, né? Eu era cooperativado também, o Luiz Cláudio também, né? Foi um movimento, foi um tipo de um movimento de cooperativa entre fotógrafos, é isso? Não, o Cojornal era uma cooperativa como essa de fotógrafos, só que era de jornalistas. A intenção era fazer uma cooperativa que publicasse um jornal diário. Mas, com isso, nós não tínhamos estrutura para publicar um jornal diário. Entendi. Então, o que a gente fazia? Fazia um jornal que era, acho que mensal ou quinzenal, não me lembro direito, e fazia house organ para atender empresa, para atender, entendeu? Montando uma espécie de uma cooperativa de trabalho, onde tinha fotógrafos, tinha redatores, tudo. Então, a gente fazia jornalzinho para empresas. Tipo de uma agência, né? Tipo de uma agência. O primeiro jornal que a gente fez na Cojornal chamava Jornal do Inter. Era um jornal para distribuir e vender para os torcedores do Inter, né? Depois a gente fez jornal do Grêmio também. Enfim, a gente trabalhou bastante nessa área. Tinha uma revista chamada Agricultura e Cooperativismo, que a gente fazia para a Fecotrigo. Então, tinha diversos house órgãos que a gente era responsável, né? Então, logo em seguida, a gente fazia o Cojornal, que era o que nos dava mais prazer, que é o que a gente queria. Um jornal que contestasse a ditadura, que não fosse covarde, como a maioria dos jornais eram na época, né, se submetendo a tudo. Tanto que teve jornalista do Cojornal que foi processado, pegou cadeia e tudo, né, porque a gente fazia matérias muito significativas. A trajetória do Cojornal é muito interessante, tem livro a respeito, e durante o período que ele existiu foi um movimento de bravura dos jornalistas gaúchos aqui, bastante interessante, que eu tenho muito orgulho de ter participado também. Esse pessoal dessa cooperativa, tinha repórteres e fotógrafos que já tinham passado pelo Jornal do Brasil, já tinham passado pelo Zero Hora. Exatamente. Uma das coisas que incrementou bastante a decisão de fazer a Cojornal foi que um jornal que era melhor aqui em Porto Alegre na época, assim, o mais
ágil, assim, chamava Folha da Manhã. E Tá. houve um movimento lá que foi todo mundo demitido. Então, esse núcleo de gente se reuniu e resolvemos fazer o jornal. Já era uma ideia, a ideia se solidificou mais ainda com a saída do pessoal da Folha da Manhã. Então, tinha gente como o Rui Carlos Ottro, como o Marbones, como o Vieira, tinha muita gente que trabalhava bem e que ajudou nessa empreitada aí na largada, né? O Polidoro, enfim, muita gente. O seu pai chegou a voltar para o jornalismo depois ou não? Não, não. Só eventualmente, assim, para escrever uma crônica, uma coisa assim, Tá. como convidado, eventualmente participar de um programa esportivo, que ele gostava muito de futebol também. Fazia, às vezes, esse programa que tem bancada de convidados, ele participava de um bate-bola desses após a rodada, coisas assim, às vezes, mas assim, como efetivo, não. Fazia jornalismo porque fez um jornal do Partido Trabalhista Brasileiro ainda, né? Quer dizer, nem era mais, não era mais Partido Trabalhista Brasileiro, já era o PDT, né? Na época que ele fez o jornal, era o jornal do PDT já, mas continuava brisolista, continuava militando, enfim, né? Chegou, inclusive, a se candidatar de novo a vereador, não foi eleito, né? Mas ele continuava militando junto às ideias do Brizola, embora o Brizola já tinha ido para o Rio, né? E ele nunca saiu de Porto Alegre. Meu pai nunca foi para o exílio, nem nada, ele sempre aguentou a barra em Porto Alegre e foi ficando e gostava da vida noturna de Porto Alegre, era boêmio. Embora não bebesse, também não voltava para casa antes das 2 da manhã, né? Era parceiro do Lupicínio Rodrigues, né? Então, ele vivia na noite, tomando Guaraná, mas vivia na noite, conhecia todo mundo na noite. Né? Gostava muito de música, era compositor também. Ele sempre dividiu a vida dele entre o futebol, que era gremista doente, a política, né, que era brisolista doente, e a música, que ele chegou a ganhar alguns prêmios de festival e tudo. Era parceiro do Lupicínio, enfim, teve música gravada até pela Hebe Camargo. Enfim. Caramba! Meu pai era uma figura bem interessante, assim, tenho muita saudade dele, né? Morreu em 85, exatamente aos 60 anos, no dia que fazia aniversário. Putz. E eu estava morando em São Paulo na época. Mas, enfim. Eu morava em São Paulo, porque aquela história do Mengele foi em 85. Então, exatamente. Foi o ano da morte do meu pai. Foi um ano muito difícil para mim. Muito difícil. Estava longe daqui, foi complicado. Mas, por outros motivos, também foi um ano gratificante. Eu fiz coisas boas também. E eu estava naquela época, eu já estava na Isto-É. Mas só Então, para... daí você falando da cooperativa, daí vocês ficaram na cooperativa um tempo... Como abril estava dando pouco trabalho, né? Eu fui dar uma força na Cojornal. Até me prejudicava, porque às vezes o Luiz Cláudio precisava de um freela e eu não estava por lá, e ele mandava outro cara fazer, porque eu estava atrapalhado lá com a cooperativa, né? Mas aí o que aconteceu? O fotógrafo da Veja, em Porto Alegre, o Leonide, com a minha saída, com meu afastamento, ele também ficou mais na obriga de fazer tudo o que a Veja pedia, né? Porque quando eu estava lá, o Luiz Cláudio, muita coisa que o Leonide não podia fazer, passava para mim. Então o Leonide começou a ser muito exigido. E chegou um ponto que ele também tinha tantos outros clientes, digamos assim, né? Que ele fazia muita marreta, como a gente chama, né? Fazia muito trabalho, não é muito bom fotógrafo até hoje, né? Então ele fazia muito trabalho para indústria, audiovisual e outras coisas, né? Então o trabalho da Veja às vezes atrapalhava o trabalho comercial dele, né? O lado empreendedor dele. Hã? Atrapalhava o lado empreendedor. Exatamente. O jornalismo que ele gostava, mas ele gostava mais de dinheiro, provavelmente. Né? Porque a gente sabe que no jornalismo dinheiro não vai rolar. Né? Quem sempre fez fotojornalismo sabe que ficar rico não vai. Né? Isso é uma única, talvez seja a única certeza que a gente tem. Né? Mas, enfim. Bom, acabou que o Leonide foi obrigado a optar por fazer só a parte comercial dele, pediu demissão da Veja. E o Luiz Cláudio precisava de alguém para substituí-lo, como staff daí, né? E aí me tirou da Cojornal de novo, falou, tu te ralou pra caramba aqui como freela, agora é hora de tu voltar como staff, né? E aí me convidou para ser fotógrafo da Veja, em 1976, né? E eu voltei, fui contratado pelo Darcy Trigo, na época era o fotógrafo, editor de fotografia da Veja, né?
fui contratado pelo Trigo, por sugestão do chefe da sucursal, que era o Luiz Cláudio Cunha, que, aliás, já tinha sido meu colega na Zero Hora, na época que nós éramos Foca juntos, na Zero Hora, né? Foi lá que a gente se conheceu. O Luiz Cláudio, inclusive, foi quem me apresentou a Lorane, que é minha mulher há 46 anos, né? Ele era namorado de uma amiga dela, enfim, a gente saía junto para tomar um chopp e conversar, enfim, né? Acampar, né? Vocês iam lá no Copacabana? Também, em todos os lugares. Muitos. O restaurante então, aí. É um cara muito importante na minha vida. Aí o Luiz Cláudio falou, é hora de voltar para a Veja. Eu voltei, né? Feliz da vida, claro, porque aí tinha salário, tinha férias, tinha 13º, tudo, um monte de coisa boa, né? Então, que freela não tem, né? E a estrutura, né? A estrutura da empresa era fantástica. Bom, eu tive a sorte de, embora o Trigo tenha sido o cara que me contratou, o Trigo talvez tenha me dado uma das lições mais duras como chefe, né? Porque quando eu era freela, lá no começo, lá nos anos 72, que eu era da Falcontexto ainda, né? Antes, eu fui contratado na Veja em 76, imagina. Em 71, 72, eu já publicava foto na Veja através da Falcontexto. E um dia eu mandei uns filmes lá e caí na asneira de dizer pro Trigo, Darcy Trigo. Eu liguei pro Trigo, né? E falei, ô Trigo, eu sou um fotógrafo iniciante, estou aqui, eu trabalho numa agência, faço uns freela, estou te mandando aí um material tal, sobre tal assunto, nem me lembro o que era, né? E gostaria que você avaliasse aí, me dissesse qualquer coisa, onde é que está pegando, para mim melhorar meu trabalho, né? E ele falou assim para mim, olha, cara, vou ser sincero contigo, a Veja é um lugar para fotógrafo consagrado, não é lugar para quem está iniciando, não. Lógico. A Veja é um troço para fotógrafo consagrado, não é para quem está iniciando. Eu acho que eu devia trabalhar num jornal local aí em Porto Alegre, aí, antes de começar a trabalhar na Veja, que tu vai te queimar aqui na Veja, né? Aí eu achei aquilo achei que foi uma mancada minha ter ligado pro cara, né? Eu falei, pô, fui dar uma de bonzinho, me expus de forma gratuita, né? Mas isso não impediu que ele acabasse anos depois me contratando. Mas ele também logo em seguida saiu da Veja e veio um cara muito bacana para ser editor de fotografia da Veja, que é o Sérgio Sade. E eu mesmo, estando em Porto Alegre, o Sade me aproveitava bastante, me mandou, a primeira viagem que eu fui para a Amazônia para fazer uma matéria para a Veja, foi o Sade que me mandou, me tirou daqui de Porto Alegre e me mandou para a Amazônia, fiquei dias lá no Pará, trabalhando no meio da selva, lá, numa matéria sobre ouro. Então, quando o Papa veio ao Brasil a primeira vez, eu fui incluído entre os fotógrafos do PUC, que cobriu a visita do Papa, andei com o Papa desde Manaus. Tem aquela foto do índio colocando cocar no Papa? Aquela já foi na segunda vez que ele veio aí, né? Aquela eu já estava no Estadão, mas a primeira, em 82, eu acompanhei o Papa em diversas cidades brasileiras, aí Rio, São Paulo, Manaus, onde ele foi, eu fui junto praticamente com ele. O cara que fazia o pool mais restrito junto com o Papa era o Pedro Martinelli, pela Veja, e eu e outros fotógrafos da Veja corríamos por fora, sempre apoiados pelo fotógrafo da cidade onde o Papa estava, mas a gente trabalhava em 3, 4 fotógrafos em cada lugar que ele chegava, né? Então, sempre onde o Papa estava, tinha 3, 4 fotógrafos da Veja trabalhando. E, Cadão, e nessa época aí era tudo cromo, né? Tudo cromo, tudo cromo. E, às vezes, uma telefoto, onde a gente atualizava a foto com uma telefoto quando já era sexta-feira, que já não dava tempo mais de mandar filme, né? Porque os filmes a gente levava no avião, né? Mandava por passageiro, né? Você fazia umas fotos, corria para o aeroporto e achava alguém que tivesse ido para São Paulo para levar até os filmes, né? Botava no envelope timbrado, escrito imprensa, não dobre, aquelas coisas, né? E achar o cara que se dispusesse a levar o filme já era uma vitória, né? Imagina hoje, com o negócio de tráfico de droga, quem é que ia carregar um pacote de um... Porque a gente fazia isso não só nacionalmente, como internacionalmente também, né? Eu fiz cobertura no Uruguai, na Argentina, que também eu corria para Carrasco, eu corria para Ezeiza, para achar um passageiro para mandar meus filmes para São Paulo, né? Hoje é impensável, né? Impensável. Hoje seria impensável alguém pegar um pacote de um desconhecido no aeroporto, um pacote fechado, né? Com as bobinas por revelar ainda, né? Imagina, o cara não sabe nem o que tem dentro daquilo, né? Mas era assim, na época era assim.
Bom, enfim, cobri o Papa, fiz E diversas corria o coisas risco, para ver. e corria o risco desse material não chegar, né? Como aconteceu mais uma vez, com todo mundo, não que não perdesse um dia um O mas Detimar me contou uma vez, o falecido Detimar, que ele foi fazer lá o Rock in Rio no Rio e despachou o filme por um passageiro, nunca mais viu esse filme. isso acontecia, porque às vezes o cara pegava o pacote e depois ficava com medo. Especialmente quando tinha que passar em alfândega, coisa, o cara, às vezes, já dentro da sala de baixo, ficava com medo e largava num cinzeiro, num troço qualquer, e ia embora, largava no banheiro. Isso aconteceu com todo mundo aí. Mas, enfim, eu não posso me queixar, perdi poucas vezes, né? Mas, enfim, então, só para terminar essa trajetória aí, que está meio longo demais a nossa conversa, mas está fluindo, né? Não sei. Não, estou adorando. Bom, enfim. Aí, então, eu estava na Veja lá, fazendo tudo e tal, até que o Luiz Cláudio Cunha, que era o chefe da sucursal, foi testemunha de um sequestro de um casal de uruguaios aqui em Porto Alegre, que é o caso Lilian Celiberto e Universindo Dias. E esse foi uma cobertura jornalística que levou quase 2 anos e que mudou a vida de muita gente dentro da sucursal da Veja em Porto Alegre, porque a gente tinha que provar que as autoridades tinham feito uma operação ilegal de capturar estrangeiros aqui, um casal de uruguaios e os filhos, e entregar do outro lado da fronteira de forma ilegal, de forma clandestina. E é claro que as autoridades negaram durante 1 ano, 2 anos, e a gente foi jornalisticamente evoluindo e conseguimos provar não só que eles tinham feito, como quem tinha feito, como tinha feito, e tudo isso. Isso rendeu o prêmio ESSA ao Luiz Cláudio e ao Scalco, que eram as testemunhas do episódio, né? Sim. E isso foi muito gratificante para nós todos. A partir disso aí, o Luiz Cláudio foi convidado para ir para a Veja do Distrito Federal, lá de Brasília. E eu fiquei aqui na sucursal, já sem o meu grande amigo, digamos assim, né? E aí veio o convite, já tinha recebido um convite ou 2 até para ir para São Paulo, né? E não tinha sido muito, digamos assim, não era muito estimulante. O clima, junto com o Luiz Cláudio, com meus colegas na sucursal, era muito legal, né? A gente trabalhava a semana toda, chegava na sexta-feira, mandava o material e ficava na sede da sucursal fazendo churrasco, madrugada adentro, tomando cerveja, conversando. A sucursal tinha um quintal, tinha uma churrasqueira, né? Então o clima era muito bom de trabalhar aqui, né? Trabalhar com amigos é sempre muito bom, né? Bom, aí o Luiz Cláudio não estava mais e tal, me convidaram para ir para a Veja do Rio de Janeiro. O Guzzo, o Zé Roberto Guzzo, o editor já não era o Sade mais, já era o Pedro Martinelli. Sim. E o Zé Roberto Guzzo me chamou a São Paulo e me convidou para ser fotógrafo no Rio. Eu achei que era digamos assim, era uma espécie de uma última oportunidade de eu tomar a decisão de sair de Porto Alegre, né? E você já estava casado aí, já? Nessa época já estava casado. Já tinha uma filha, inclusive, né? A Letânia, tem uma filha que está com 42 anos, já tinha a Letânia. E aí veio o convite para ir para o Rio. E consultei minha mulher, conversamos e tal, falamos, vamos encarar, vamos para o Rio, né? E fomos para o Rio. E eu trabalhei na Veja no Rio durante de 81, cheguei lá no verão de 81 e fiquei até 84. Né? Também na Veja no Rio tive oportunidades muito bacanas. Né? Para a Veja, aliás, eu fiz muitas coisas bacanas. Né? Não só essa primeira viagem à Amazônia, eu fui à França e Portugal com o presidente Figueiredo, acompanhando uma viagem presidencial. Enfim, eu fiz muitas coberturas, como essa cobertura da Vida do Papa, fiz muitas coisas bacanas para a Veja, né? E aqui dentro do Rio Grande do Sul mesmo, fiz muitas viagens interessantes. Como a sucursal era responsável pela cobertura do que acontecia no Uruguai e na Argentina, eu fui ao Uruguai e Argentina inúmeras vezes, né? Trabalhei muito em Buenos Aires e em Montevidéu, né? Na véspera da Copa de 78, eu visitei todas as subsedes da Argentina, do Mundial de Futebol, construção dos estádios, tudo. Não fiz o Mundial, mas fiz uma matéria preparatória para o Mundial, né? E, enfim, fiz muitas coisas bacanas na Veja. Bom, a Veja me convidou para ir para o Rio e eu fui para o Rio. Né? Fui feliz até um certo ponto no Rio, aprendi muito. A sucursal era um verdadeiro ninho de fera. Né? Eu trabalhei com pessoas que eu tenho uma admiração profunda, né, até hoje. Né? O Marcos Sacorreia, o Anselmo Góes,
o Flávio Pinheiro, que é diretor do IMS, era até recentemente diretor da Moreira Salles, muita gente muito bacana, né? Eu trabalhei, né? O Zé Castelo, o Joaquim Ferreira dos Santos, que é um fraternal amigo, né? Querido amigo. Enfim, muita gente boa, né? Trabalhou naquela sucursal na época que eu estava lá, eu trabalhei com eles, tive a chance de trabalhar com eles. Para mim foi muito, muito enriquecedor mesmo, né? Fora a concorrência, né? Assim, os outros fotógrafos dos outros jornais também, que também só tinha fera, né? Exatamente. Lá na sucursal, quando eu cheguei, era só o Fernando Pimentel e eu. Aí depois eu contratei, em nome do Pedro Martinelli, em nome da Veja, eu trouxe para trabalhar conosco, para dar uma reforçada, o Antônio Augusto Fontes, que é um cara muito bacana também, um paraibano que mora no Rio de Janeiro, que meu amigo até hoje, gosto muito dele, tenho um profundo respeito por ele. Mas, enfim, aí trabalhei no Rio durante bastante tempo, só que aquela coisa, né? O que no Rio Grande do Sul tinha sido só alegria e felicidade, numa sucursal como o Rio de Janeiro, trabalhando para uma revista de São Paulo, as coisas mudam bastante. Por quê? Porque em Porto Alegre, dificilmente a sede da revista está contando com Porto Alegre para fazer a edição da semana seguinte. Sim. Ou seja, se tem uma matéria de capa, um perfil do Luiz Fernando Veríssimo, do Érico Veríssimo, ou seja, de quem for, é claro que aí a sucursal está no foco principal. Mas se não tem uma matéria assim, específica da área, a gente contribui com uma sugestão, uma coisa está acontecendo na cidade, dá uma sugestão de pauta, cumpre uma pauta qualquer sobre sistema penal brasileiro, que é uma pauta circular para todo mundo. Enfim, vai levando a vida. No Rio isso muda bastante, né? Então, eu digo, na sucursal é mais fácil você brilhar. Se o foco está em ti, tu vai bem, está garantido. Se não estão contando contigo e tu ainda contribui com coisas bacanas, melhor ainda. Porra. Então, era fácil trabalhar em Porto Alegre. Quando eu chego no Rio, eu corri o dia inteiro, da manhã à noite, me ferrava inteiro, e os paulistas cheios de preconceito contra a sucursal do Rio, né? Achando que os caras só ficavam na praia, que todo mundo era um bando de vagabundo, o que é profundamente injusto com os cariocas, né? Ou pelo menos com meus colegas e comigo lá na sucursal, né? Eu, inclusive, quando aceitei ir para o Rio, me lembro de muita gente dentro da Veja de São Paulo que gostava de mim, falou, tu vai trabalhar no Rio, cara, tu tá louco, aquilo lá é o crematório. Nossa. Chamavam de crematório. Mas eu achei que, não podia ser ruim trabalhar com o Zueni Ventura, que era o chefe da sucursal, né? Enfim, eu falei, não, mas eu não tenho medo de trabalho, meu. Se os caras fizerem corpo mole, eu não vou fazer, né? Mas ninguém fazia corpo mole, a gente trabalhava muito duro. Só que uma paulistada, mesmo que tu te rachasse trabalhando, e tu ralava da manhã à noite, e o jogo sempre terminava 1-1, tu não ganhava uma, no máximo que tu empatasse, tu estava bom, entendeu? Verdade. Porque enquanto tu estava fazendo uma merda de uma nota ingente, dava um incêndio no centro, matava o Mariel Mariscou no centro, Nossa. e aquela coisa ia ser comprada no dia do Globo, entendeu? Sim. Então, na sucursal é muito mais difícil trabalhar numa sucursal como o Rio, né? Que a sede está contando com o Rio, Brasil e São Paulo para fazer a revista da semana seguinte, né? E não com Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, né? Então, mudou bastante a minha vida. Eu comecei a ser muito exigido. E não vou dizer que fracassei nem nada, mas eu muitas vezes fui julgado de forma injusta, e fui cobrado por coisas que não eram responsabilidade minha. E assim mesmo eu trabalhei bacana. Logo que eu cheguei no Rio, por exemplo, eu fiz a capa da explosão daquele Puma do Rio Centro, fiz a capa da Veja, né? Então... É do sargento, né, que estava dirigindo. Exatamente. Então, quer dizer, eu participei de muita coisa no Rio também. Depois foi eleito o governo Brizola, para minha alegria, né? Eu sempre tive muita confiança que ele tinha um projeto de educação importante para o país, com o CIEP e tudo. Sempre torci pelo Brizola e meu pai já torcia por ele, né? E tive a oportunidade de estar no Rio quando ele foi eleito governador. Teve aquele caso para consulta, enfim, trabalhei bastante em diversas coisas, né? No Rio, coisas significativas. Na área cultural, então, nem se fala, né? Que eu falei de show, espetáculo, teatro, e o que eu assisti de gente competente em cima de palco não é brincadeira, né? É uma formação quase, digamos, acadêmica, né? De show, né? De coisas, né? De música, de balé, de qualquer coisa que você imaginar. E dos movimentos históricos, né, da música. Quando você vê, você está fotografando o Tom Jobim, está fotografando o Carlos Drummond de Andrade, está fotografando, né?
Então, a coisa o furo é mais embaixo, né? Trabalhar na cidade como o São Paulo, né? Do que Porto Alegre. Né? Daí do Rio você vai para Brasília? Vai para... Para terminar a história do Rio, então foi assim, o Rio me desgastei bastante, lá pelas tantas eu acho que a Veja estava um pouco com o saco cheio de mim, e eu com o saco muito cheio da Veja, e aí aconteceu digamos, uma coisa de meio de carta marcada. Assim. O desgaste na Veja foi grande, o Pedro Martinelli resolveu sair, e os caras me chamaram em São Paulo para ser editor de fotografia. O problema é que eles tinham, alguns meses antes, um mês antes, tinham demitido o Antônio Augusto, que é quem eu tinha convidado para trabalhar. E tinham demitido a revelia, não me consultaram nada, não me deram nem a chance de eu demitir o cara que eu tinha chamado para trabalhar comigo. Entende? Tá. Eu não tinha função de editor, nada, mas eu era uma espécie de coordenador do fotógrafo da sucursal. Eu que distribuía o material, eu que, na hora de contratar o Antônio Augusto, eu que fiz contato com outros fotógrafos antes do Antônio Augusto. A gente tentou trazer o Rogério, não conseguiu, Rogério Reis. Tentamos trazer o Federico Mendes, ele não quis. E acabei contratando o Antônio Augusto, e ele teve um desempenho interessante, embora fosse um cara polêmico, que contestava muito a Veja, que era muito acostumado a todo mundo baixar a cabeça. O Antônio Augusto era um cara que tinha muita personalidade, tinha muita confiança no seu próprio trabalho. E isso, às vezes, atrapalhava um pouco. Né? Tá. Eu atrapalhava bastante. Né? Aliás, o Werneck sempre diz, o problema da Veja é que eles contratam as mãos, aí vem a cabeça junto e dá problema. Né? Então, no caso do fotógrafo, acho que eles contratavam os olhos, né? E aí vinha a cabeça junto, também às vezes dava problema. Né? Mas, enfim, o Pedrão saiu e os caras me chamaram para ser editor. Eu sentei na frente do Guzo, lá em São Paulo, e o Guzo falou, o Pedrão está saindo, eu acho que é uma cagada do Pedrão sair, mas, enfim, tu é o cara para vir, te mandamos para o Rio, achamos que tu ia ficar no Rio mais tempo, tu está lá só há 2 anos, sei lá, mas de qualquer maneira as coisas aqui se posicionaram desse jeito, achamos que tu é o cara para substituir o Pedrão aqui. Então estamos te convidando. Eu falei, eu topo, mas eu queria saber o seguinte, como é que é essa história aí? O Antônio Augusto eu trouxe e vocês mandaram embora, nem me convidaram, nem me convidaram para participar da decisão, né? Nem me avisaram que iam fazer isso. Eu tive que atuar em cima do fato consumado, né? E isso me desgastou bastante, eu achei injusto comigo isso, né? Achei cretino, achei absurdo, né? Eu não quero que a fotografia seja um feudo meu, mas gostaria de participar das decisões que envolvem a minha área, né? Se eu vou ser editor, né? Especialmente se eu vou ser editor. Senão você perde, inclusive, autoridade por essa equipe, né? Aí o Guzo falou assim, tu nos conhece, não sei por que você está colocando as coisas assim. Eu falei, estou colocando porque foi isso que aconteceu. Então, para mim, se eu for responsável por um fotógrafo lá em Belo Horizonte, outro lá em Porto Alegre, 3 no Rio, não sei quantos aqui em São Paulo, eu não quero, eu contratar e os outros demitir. Eu quero estar junto e ou eu decido sair junto, ou eu decido que o cara tem que sair e eu aviso ele que ele vai embora. Enfim, mas eu não fui muito bem recebido, nem um pouco bem recebido, e o Guzo meio que retirou o convite, assim, né? Lá pela Santa eu falei, tu está sendo muito duro, né, Guzo? Esse negócio de dar ou desce, não é assim, né? Minha mulher, para casar comigo, teve que pegar na minha mão, eu convidei ela para ir ao cinema, sabe? Não é assim, né? Tipo, dá ou desce, né? Ele falou, não, tu nos conhece, então. Eu falei, tu está retirando o convite? Ele falou, tu me obriga, né? Eu falei, então tá retirado, Guzo, tchau. Levantei da sala e voltei para o Rio, né? Só que aí eu sabia que a minha trajetória de Darwin, como um dos queridos da fotografia da Veja, tinha acabado naquele momento, né? Eu tinha acabado de quase romper com o diretor, né? Que era o Guzo, né? Que era chamado de Mão Peluda, para você ter uma ideia do apelido dele. Né? E, aliás, também escreveu uma carta ao leitor a meu respeito, da qual eu me orgulho muito, tecendo uma série de elogios a mim. Né? Legal. Enfim, mas voltei para o Rio, sabia que a minha vida na Veja, a partir dali, seria muito difícil, né? E de fato, começou a ser. Felizmente, o cara que eles trouxeram para substituir o Antônio Augusto foi o Rogério Reis, que é uma figura encantadora, um caráter espetacular, e um cara que eu já tinha tentado trazer para a revista, porque eu já achava que era o cara. Desde a época que eu tinha sido do Jornal do Brasil, eu já achava que o Rogério era o cara, né? Então, veio o Rogério, a gente se deu super bem, mas o querido número 1 da sucursal passou a ser o Rogério, não mais eu, né?
E eu entendo que fosse assim, né? E o Rogério sabia disso, às vezes com algum constrangimento, mas a gente sempre conversou sobre isso abertamente, sem De nenhum... boa. Não, somos amigos fraternais, a ponto de eu ir ao Rio e me hospedar na casa dele, até hoje, né? Então, para terminar a história, eu vi que na Veja não tinha mais para onde ir, logo em seguida, muitos colegas que, como eu, estavam insatisfeitos com o clima na Veja, tinham migrado para Isto É. Ricardo Sete, Humberto Werneck, enfim. E o editor de fotografia na Isto É era o João Farcas, uma querida figura, carinhosa figura, né? Generosa figura, Farquinhas. E aí o Farquinhas um dia me liga, ele e o Ricardo Sete, com quem eu tinha feito a Copa da Espanha para a Veja, em 82. O Sete tinha sido o jornalista junto comigo e com o Pedro Martinelli, foi quem cobriu o Mundial de 82 para a Veja, na Espanha. O Ricardo Sete me telefona e fala: meu, tu não quer vir trabalhar aqui como subeditor de fotografia do Farcas aqui em São Paulo? Eu falei: olha, eu vou, cara, porque a Veja aqui, o que tinha que dar já deu, né? Inclusive, acho que é uma boa saída, porque mais cedo ou mais tarde eu vou levar um pé na bunda aqui, né? E eu tenho família, enfim, já tinha nascido o meu guri, o Leonel tinha nascido no Rio, já tinha nascido no Rio em 82, né? Enfim, aí eu aceitei o convite, fui ser subeditor do João. O Cláudio Versiani, que era o subeditor do João, resolveu retornar para Belo Horizonte, da terra dele, e a mulher não tinha se adaptado em São Paulo, não gostava de São Paulo. O Claudinho voltou para Belo Horizonte, eu fiquei no lugar do Claudinho, trabalhando na Isto É. Na Isto É, vamos ser curto no período da Isto É, eu fiquei 4 anos, 2 anos como subeditor do editor João Farcas, né? Como subeditor do João Farcas, que era editor de fotografia, e aí o João saiu também, e acabou, a Isto É foi vendida, né? Acabou sendo vendida e nós fomos 93 jornalistas demitidos. Sim. Naquele dia. A Isto É voltou para a mão do Mino Carta e por Domingos Azugaray. Eles tinham a Senhor, a Isto É passou a se chamar Isto É Senhor. Como eles tinham a redação da Senhor, dispensaram todos os jornalistas da Isto É, e eu entre eles. Muito bem. Fiquei desempregado, estava perto de ficar desempregado, já estava nas últimas semanas que nós estávamos fazendo a Isto É, sabendo que a Isto É não ia mais sair, né? Teve uma semana que ela não saiu de fato, né? E aí eu recebo uma ligação do Estadão, desse meu amigo Luiz Cláudio Cunha, lá em Brasília, dizendo que tinha o endosso do Hélio Campos Melo, que tinha assumido a chefia da Agência Estado, e que tinha o endosso do Hélio para me contratar lá em Brasília, que ele estava precisando de mim lá, e da minha mulher também, que tinha sido secretária dele aqui em Porto Alegre, na época da Veja também, tanto que eu te falei que ele que me apresentou elas, éramos amigos dele. A Lorane também chegou a trabalhar conosco lá na sucursal da Veja. Aí ele levou ela para ser secretária, me levou para ser fotógrafo do Estadão, e eu fiquei em Brasília durante 88, eu cheguei em Brasília e fiquei até 90 e poucos, né? Pegou a Constituinte, pegou o Collor. Isso, peguei o fim da Constituinte, que foi bem interessante, né? A promulgação da Constituinte, e a primeira eleição para presidente. Então, andei com o Lula, visitando lá o Padim Cícero, a estátua do Padim Cícero com o Lula, andei com o Brizola em outros lugares do país, andei com o Collor em Manaus, não sei aonde. Então, foi uma época bacana, né? O Estadão sempre, a gente, onde tinha alguma coisa acontecendo, tinha o fotógrafo do Estadão, né? Sim. Através do Estadão, a primeira pauta que eu fiz para o Estadão foi acompanhar o Sarney na viagem que ele fez à China. Eu não era nem contratado do Estadão ainda e já me botaram numa viagem para a China com o Sarney lá. E eu consegui mandar foto todos os dias, preto e branco, revelando no banheiro do hotel lá, e consegui placar a primeira página todos os dias da visita do Sarney à China. Lá. Por falar em revelar filme, Cadão, que história é essa de que eu estou fazendo nu dentro desse armário? Pois é isso aí, é uma história boa, né? Eu fui para Araguaína fazer. Quando a capital do Tocantins foi escolhida Palmas para ser a capital do Tocantins, a turma de Araguaína, que era uma cidade importante da Belém Brasília, se revoltou, porque era a cidade mais importante do norte de Goiás e achou que seria escolhida a capital. E aí eles fecharam a Belém Brasília e deu um condicionamento de 30 quilômetros. E a sucursal do Estadão, que não poupava a grana, alugou um táxi aéreo e nos mandou para Araguaína, né? Eu cheguei lá, não tinha nem como sair do aeroporto, o congestionamento era tal que não passava nada.
Alô? Desculpe, estou com Voltou, 10% aqui. voltou. Estou com 10%. Será que a gente termina ou eu boto o carregador aqui? Já vamos ser o carregador, hein? Eu vou botar o carregador, então pode? Então eu estava contando lá de Araguaína, né? É. Foi difícil. A escolha da cidade revoltou o pessoal da Araguaína, eles fecharam a Belém Brasília em protesto e o Estadão me mandou para lá. Não conseguia nem sair do aeroporto, o congestionamento era total, né? Tive que carregar aquele case de alumínio nas costas do laboratório, tudo, durante, sei lá, 2, 3 quilômetros, porque estavam bem numa ponte na chegada da Araguaína, entre o aeroporto e a cidade. Essa ponte estava interditada, cheia de caminhões, e ali estava se realizando um comício. E um ato público, e eu cheguei, auxiliado pelo repórter que carregava a minha telefoto, eu carregando o case do laboratório, mais a bolsa de fotógrafo, enfim. Conseguimos chegar lá, eu subi num caminhão, fiz uma foto mostrando o cara falando em cima do caminhão, não sabia nem quem é que estava falando. O cara falou, terminou o discurso ali, eu fiz ele com aquela montanha de gente, aquele montanha de caminhões assim, congestionado, né? Ele em primeiro plano, e aquela fila de caminhões. E em seguida eu perguntei, quem é esse cara? É o prefeito. O cara parou de falar, terminou o discurso e desceu do caminhão. E, por sorte, foi o último momento que eu fiz a foto e deu. Bom, aí, dali da ponte para dentro da cidade, estava um pouco mais folgado e tinha um pouco de trânsito. Eu consegui um táxi e me levou para dizer, vamos para o melhor hotel. O cara me levou para um hotel na beira da BR ali. E eu entrei no hotel, não tinha como vedar as janelas, eram umas janelas basculantes que não tinha como vedar, eu estava com o tempo também já esgotando e tudo. Eu falei, eu vou ter que dar um jeito de não velar esse filme, né? Aí eu pensei, bom, eu vou botar dentro do guarda-roupa, eu vou fechar o máximo que eu puder tudo aqui e vou entrar para dentro do guarda-roupa. Só que estava um calor, Tocantins, né? Estou falando Tocantins, né? Então o calor era abrasador. Eu já suava, já correndo de um lado para o outro, imagina, eu gordo, né? 130 quilos, você imagina. Entrei para dentro do guarda-roupa, puxei aqueles parafusinhos do puxador, né? Me encostei bem na parede do fundo para não bater na porta, para não abrir, né? E abri as bobinas, botei o filme no carretel e tal, e fiz a revelação, né? Saí lá de dentro suando, né? Só que quando eu estava botando o filme no carretel, eu falei, essa profissão é uma loucura, né? O que eu estou fazendo pelado dentro de um guarda-roupa em Araguaína, né? Mas, tudo bem que a vida de fotojornalista não é só de agruras, tem momentos de prazer também intenso, mas vai ser esquisito assim, né? Mas era o que dava para fazer, né, Ricardão? O importante é chegar a foto, né? Chegou a primeira parte, tá resolvido, né? O leitor não tem nem ideia, né, do sufoco que foi para você emplacar essa foto. No dia seguinte, o cara comprar aquele jornal e ver a sua foto, né? Exatamente. E era assim, né? E quando eu estava, a sucursal de Brasília, aliás, é importante a gente falar, né? Para o pessoal de Rio de São Paulo, Brasília e Manaus e Amazônia é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Então, tudo que acontecia no norte, até nordeste, às vezes, a sucursal de Brasília que ia, né? Então, Maranhão, Piauí, não sei o que, tudo era coberto pela gente, né? Amapá, Acre. Então, eu fiz a morte do Chico Mendes, eu fui para a Amazônia inúmeras vezes, né? Eu fui uma viagem com o Stig, com o Raoni, para o Xingu. Enfim, eu fiz muitas coisas bacanas, né? Para o Estadão em Brasília, porque o Estadão também não economizava para fazer bom jornalismo. Não. Né? Lá, você sabe, a gente, se precisava, eles gastavam o que precisava para botar o cara no lugar certo. Né? Então, foi muito gratificante para mim trabalhar no Estadão. Né? Ricardão, depois você veio trabalhar em São Paulo, né? Bom, aí então o que aconteceu? Eu trabalhei em Brasília há bastante tempo, bastante tempo não, mas trabalhei um período muito legal também, porque o início do governo Collor, como ele fazia aquele monte de factoide todo dia, né? Saía andando, correndo. Todos os dias ele corria e tinha aquelas camisetas com aquelas mensagens. Então a gente dava a primeira página toda hora, entendeu? Então foi bom também a sucursal. Era o primeiro governo, depois do governo militar, né, eleito, né? Então, a gente dava a primeira página todo dia, né? Eu trouxe o
A sucursal era uma equipe muito legal, o fotógrafo do Estadão. Eu tinha o André Duzé, que é uma figura fantástica de trabalhar, né? Um cara muito legal, muito bom fotógrafo, muito boa pessoa. Tinha o André Duzé, que tinha o Protásio Nene, que já morreu. E depois eu trouxe o Wilson Pedrosa também, que é um figuraço, para trabalhar conosco. Ele era do JB, o JB estava muito decadente, o Pedrosinha veio trabalhar com a gente. Né? Pelo Estadão, eu fiz uma cobertura também em Nova York, com o Collor, né? Acompanhei o Collor na abrindo da Assembleia da ONU. Tem um episódio muito interessante, do qual eu não me orgulho nem um pouco dessa viagem, que é uma história da Zélia numa carruagem lá, que a gente acabou fazendo uma cascata, não sei se você ouviu falar nessa história. Que ela chegou, vocês já tinham feito, né? Ninguém fez, aí arranjaram outra carruagem para ela. Isso, eu posso até contar depois, se você quiser, eu conto rapidamente a história. Mas, enfim, eu fiz bastante coisa para o Estadão em Brasília, foi bem bom trabalhar em Brasília, que era uma época muito legal. Só que o Luiz Cláudio acabou também, como tinha acontecido em Porto Alegre, saindo da sucursal. E aí eu fiquei, digamos, sem o motivo de quem tinha me levado para Brasília era ele, fiquei sem motivação ou pelo menos sem o compromisso, né, de ter que continuar apoiando ele lá. Ele tinha saído, botaram um outro chefe lá, eu não me sentia mais com o compromisso de ficar em Brasília. E dei um toque no Hélio, que eu não me importaria de voltar para São Paulo, se ele precisasse de mim, né? E ele falou, cara, eu acho que eu preciso de ti aqui, sim, vamos agitar esse troço. Eu dei um tempo e ele acabou me trazendo para São Paulo, né, logo em seguida, e eu vim trabalhar no Estadão. E aí aconteceu, aí nós fomos, talvez uma época que a gente esteve próximo, até trabalhando em São Paulo, mas aí o que aconteceu? Depois de eu estar em São Paulo de volta pela segunda vez, porque eu saí de Porto Alegre em 82 para o Rio, fiquei até 84, 84 fui para São Paulo, fiquei até 88. 88 fui para Brasília e em 91 estava de volta a São Paulo, pelo 91, 92, pelo Estadão. Aí eu estava morando segunda vez em São Paulo e, para minha surpresa, a Zero Hora convida o Augusto Nunes, que tinha sido diretor do Estadão, para vir dirigir a Zero Hora. E o Augusto, enfim, me conhecia desde a época da Veja. O Augusto tinha sido editor da Veja, a gente se conhecia há muitos anos, né? E o Augusto me trouxe para a Zero Hora de volta. Em 92, ele me convida para ser editor de fotografia da Zero Hora, onde eu tinha começado. Então, em 92, eu voltei para o Sul como editor de fotografia da Zero Hora, onde eu estou até hoje. Só que dessa vez, agora, já não mais ligado à fotografia, eu já estou há uns 5, 6 anos afastado da fotografia, mas até durante mais de 20 anos eu fui editor de fotografia. De 92 até, sei lá, bota 20 anos nisso aí, eu fui o editor de fotografia. Com o tempo, com a chegada do digital, com a chegada dessa coisa do vídeo, né, dessa coisa da internet e tal, né, a redação começou uma cobrança em cima da fotografia que me desagradava muito, né? O fotógrafo tem que fotografar e fazer vídeo ao mesmo tempo, umas coisas assim, chupacana e assobiar. Eu achava aquilo tudo que se fazer, fazia, mas fazia com qualidade precária, né? Sim. Os vídeos eram mal feitos, as fotos já não podia. A hora que a foto acontecia, você estava fazendo o vídeo. Então era um negócio que eu achava uma contradição, a mesma pessoa fazer tudo, né? E eu acho que a fotografia, que é o que eu gostava, que tinha sido meu motivo da vida, de uma vida inteira, né? O meu motivo de uma vida inteira estava em xeque, né? Então, todo dia tinha que fazer uma foto das condições do clima para botar no online. Eu falei, pô, isso aí uma câmera automática faz essa merda, não precisa um fotógrafo fazer uma foto do céu todo dia, né? Então começou essas coisas, né? E começou esse negócio de time-lapse, começou o negócio de um monte de recurso, super foto e não sei o quê. E aí todo mundo deslumbrado, meio embevecido com essas coisas aí. As novidades. Novidades, E a velha e boa fotografia meio ficando de lado, entendeu? Já não se viajava mais como se viajava antes. Sim. Trabalhar começou a ficar caro, né? Não sai para trabalhar que custa muito dinheiro. Então começou a ficar meio sem graça o troço. E eu estava, obviamente, depois de 20 anos como editor, muito desgastado, né? E aí eu achei que eles iam me dar o pé na bunda, como tinha acontecido com tantos colegas, né? E acontece ainda hoje em todos os lugares, né? Mas eles me chamaram e me deram uma coluna de memória no jornal chamada Almanaque Gaúcho, que eu faço já há uns 6 anos, né? É uma página onde tem acho que eu tenho até uma aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó,
Aí, vamos ver se dá para enxergar. Aí, dá para ver, não? Tá. Tem um boneco lá em cima e Tem tem aí um... a frase ou duas, tem as efemérides, né? Tem um poema, tem uma piada, tem aqui o que a Zerora deu há 50 anos, há 40 e há 30 anos atrás, né? E tem esse núcleo principal aqui, que é o que eu faço. Eu Tá. tenho um garoto, uma menina lá que me ajuda a fazer essa gola, né? E eu sou responsável por esse núcleo, sou responsável pela página toda, mas eu tenho que fazer mesmo esse núcleo, que pode ser qualquer coisa. Um assunto, aqui no caso, é um quartel lá que estava fazendo 112 anos de presença numa cidade importante, Santa Maria. Né? Tá. Então, pode ser uma história de uma escola, pode ser a emancipação do município, pode ser uma história qualquer. Né? Pô, legal. E eu faço. É um negócio legal, porque envolve fotografia antiga, eu gosto muito. Então, estou fazendo o almanaque há algum tempo. Há uns 3 anos atrás, eu fui terceirizado, trabalho em casa, né? Não sou mais staff, porque quando eu comecei a fazer o almanaque, eles me tiraram da fotografia, mas mantiveram meu plano de saúde, meu salário de editor de fotografia, tudo, só para fazer o almanaque. Mas a partir de um ponto lá também começou a ficar caro ser um editor, o salário de editor para fazer o almanaque, e eles acharam que a solução seria me terceirizar, pelo menos não tinham os custos, os benefícios sociais, enfim. E aí me terceirizaram, e eu também não tinha alternativa. Era isso ou nada, eu achei bom, pelo menos continuar com o pé dentro do jornal fazendo o almanaque. E estou fazendo até hoje, né? E me divirto. É uma realidade ter um assunto todo dia, né, para pôr na página, mas eu me divirto bastante, recebo muitas colaborações, né? E me divirto bastante fazendo isso. É uma nova fase da vida, né, o Cadão? Mas tem uma coisa legal aí que você fez, que foi seu livro de 40 anos, né? Ah, pois é. Então, essa história do livro pode ser assim, até o fato de eu ter me tornado editor do Almanaque Gaúcho tem a ver com a oportunidade que eles me deram alguns anos antes. Eles fizeram uma reformulação no Caderno de Cultura, que saía aos sábados, e resolveram que eu tinha... Porque quando acontecia alguma coisa envolvendo fotografia, sempre eu escrevia um artigo ou outro. Claro, não ia escrever sobre física quântica, né? Mas sobre fotografia, o negócio que eu vivia a vida toda. Então, se morria um fotógrafo famoso, ou se tinha uma questão qualquer envolvendo o fotógrafo, como aconteceu no caso da morte da Lady Di, né? Em que os paparazzis foram acusados de ter contribuído para o acidente, aí eles me chamavam, pediam para mim me posicionar, escrever alguma coisa, um artigo, um grifo, né, que a gente chama, né, um box, enfim. Eu sempre escrevi, então, no jornal. Nunca me furtei, quando fui convocado, de escrever, embora minha relação sempre foi com a imagem, né? Mas eu escrevia. Mas, a partir dessas colaborações, lá pelas tantas, eles acharam que eu podia fazer uma coluna mensal no Caderno de Cultura. Então, uma vez por mês, eu fiz uma coluna chamada Reflexo, que era um artigo sobre fotografia. Também eu escolhi o tema, o lançamento do livro do Robert Capa, pela Companhia das Letras, enfim, eu pegava um assunto qualquer e que envolvesse fotografia, fotógrafo, e abordava uma coisa qualquer que estava acontecendo, uma fotografia especialmente importante da imprensa que tinha saído naquela época, enfim. Então, eu tive essa coluna Reflexo durante alguns anos. E isso eu acho que, de alguma forma, me credenciou, assim, deles ver que eu conseguia escrever, digamos assim, né? Escrevia sem muito problema. E, embora semi-alfabetizado, porque eu também não fiz faculdade, eu tenho só o 2º grau, né? Mas, de qualquer maneira, como tem revisor, enfim, a gente arrisca e eu acho que alcancei algum sucesso escrevendo também. Bom, essa coluna Reflexo foi, eu acho que me credenciou a ter um dia o desafio, aí, aceitar o desafio de fazer o almanaque. Aliás, quando me propuseram o almanaque, eu não aceitei, né? Eu falei, eu sempre fui fotógrafo, vocês me contrataram para ser editor de fotografia. Se vocês não querem mais que eu seja editor de fotografia, jogo jogado. Foi legal até aqui, tudo bem, vou me virar, né? E eles falaram, não, cara, a gente gosta de ti, não quer que você saia daqui, não queremos que você saia daqui, achamos que você vai dar uma contribuição no almanaque importante. Aliás, eu preciso dizer, o almanaque era feito por um querido colega que morreu, chamado Olir Zavascki, e acho que também, de alguma maneira, um velhinho faria melhor o almanaque, né? Porque o velho sabe contextualizar melhor as coisas do passado, né? Sim. Não que um jovem, com tanta oportunidade de pesquisa que existe, não possa fazer a coluna. Claro que pode.
Mas o velho tem coisas de memória, coisas afetivas, coisas, né, Coisa de que ele lembrança. viu, coisa que ele ouviu de outros. Também tem vínculos de referências, né, de Sim. coisas que possam contextualizar, às vezes, uma Eu, notícia que... Cadão, mas é engraçado, né? Aquele menino que era um péssimo aluno na escola, hoje é um colunista aí consagrado, pô. Isso aí é fantástico. Consagrado, eu vou dizer, vou deixar por tua conta, né? Eu digo que eu tenho um público-alvo que são os velhinhos, né? Os velhinhos se identificam com a coluna, né? E eu faço a coluna para eles, né? Inclusive, eu procuro não retroceder muito. Não adianta ir muito para a época do Império, porque aí não tem mais ninguém vivo, né? Não tem... Mas quando eu volto lá para os anos 50, 60, 40, aí a coluna é sucesso garantido, né? Porque sempre tem uma coisa de comportamento, de coisa envolvendo os anos 40, 50, né? Então aí é gol, né? Gol de placa. Ô, Cadão, nós estamos praticamente encerrando aqui, mas eu queria saber do seu livro, dos 40 anos. Então, aí o livro, muitas vezes, eu sempre gostei muito de contar história, né? Tem muitas histórias, né, que a gente protagoniza, né? E muitas delas, às vezes, fotografam uns aos outros, né? De brincadeira, né? A gente está trabalhando junto e um tira foto do outro, às vezes uma situação constrangedora ou não, e curiosa, enfim. E eu tinha muitas dessas fotos guardadas, né? E quando eu contava algumas histórias, como essa da Carruagem da Zélia, né? Esse livro que é A Força do Tempo aqui, que contempla, Então, digamos, levanta a mapa para a gente ver aí. Aí, legal, vai dar. Lex. Agora sim, bacana, hein? Então, A É um Força do relógio, Tempo é um relógio todo decadente, sem ponteiro, todo enferrujado, né? A foto que eu fiz de um hotel, né? Vou estar mais perto aqui, talvez. E aí são 40 anos, cada um de. É um livro de 40 anos. 40 anos. Tem bastante texto, foto, né? Tem muita história, né? Algumas histórias, né? Eu escolhi algumas histórias, né? Eu começo aqui, ó, tem a história da carruagem, ó. Ó, eu reproduzo a carruagem, inclusive com as capas dos jornais, né? Que publicaram a foto, tudo, né? Você está para ver aí, não? Dá para ver, os 3 jornais, a Jornal do Brasil. Então, eu conto a história, enfim. E tem outras histórias muito importantes, né? Como a história do avião lá do comandante Garcês, né? Que caiu na Amazônia lá. Sim. Enfim, tem... Estava indo para um outro lugar, né? Hã? Esse avião não era aquele que estava indo para um outro lugar. Saiu de Marabá para Belém e caiu no Mato Grosso, né? Ele estava ouvindo e errou o piloto automático, botou a rota errada e navegou durante um tempão, voou durante um tempão na rota errada, e quando viu estava quase sem combustível, né? E acabou caindo no mato, né? Foi uma história, morreram 12 pessoas, sei lá. Enfim, então tem muitas histórias aqui, né? E esse livro era isso aí, quer dizer, as pessoas me pressionavam para contar as histórias. Eu falei, não, eu vou fazer, mas eu gostaria de fazer um que tivesse um pouco também da minha vida também, assim, em particular, né? Porque, que nem eu falei no início da nossa conversa, né? Precisa alguém levantar da cama, escovar os dentes, sair à luta, né? Deixar a família para trás tantas vezes, os filhos vão nascendo, e você vai perdendo parte da criação deles, porque está envolvido com esse troço, né? Que a profissão exige muito da gente, né? Então, eu conto um pouco disso, né? Tem fotos aí do meu casamento, enfim, não sei se dá para ver aí, fotos eu namorado, enfim, tem um pouco da vida pessoal e muitas fotos dessas feitas que eu fiz referência aí, às vezes feitas por colegas, assim, de brincadeira. Então, mas eu achei que, de alguma forma, elas contam bastante do que é o dia a dia de um fotojornalista, ou pelo menos contam bastante de como foi o dia a dia de um fotojornalista dos anos 70, 80, até 90, né? Que depois mudou muito, né? Então, é aquela coisa, um dia você está pelado dentro de um guarda-roupa, no outro dia você está a bordo de uma limusine aqui na Austrália, junto com o Tião Maia, um milionário brasileiro, né? Eu fui para lá fazer um perfil dele com uma capa da Square, né? Então, é uma vida que foi muito divertida. E eu fiz esse livro para
para registrar essa trajetória e deixar como legado para os filhos. E para contar para os olhos como é que, se não é mais assim, no passado foi desse jeito. Eu até brinco que quem não gostar do livro, não se preocupe que não vai haver um segundo, né? Então, não corre o risco de eu insistir, né? Dos 80 anos, né? Vai ter que viver mais 40 para poder fazer outro. Então, não é provável, né? E até fiquei muito contente que o livro foi inscrito pela editora no Prêmio Açoriano de Literatura, que tem aqui no Rio Grande do Sul, que é um prêmio importante, e ganhou o primeiro lugar. Ganhei um troféu do Prêmio Açorianos, né? Então, eu fico imaginando fico lamentando que o meu pai e a minha mãe não estejam vivos, para ver que, mesmo sendo um mau aluno, às vezes isso não significa que o sujeito está irremediavelmente frito, né? De alguma forma, a gente sobrevive, vai superando as dificuldades, mesmo com as limitações óbvias de quem talvez não tenha aproveitado de forma melhor as chances que teve, né? Mas as que eu pude aproveitar, eu acho que as que eu consegui aproveitar, eu acho que eu aproveitei bem, viu, Conceição? Não, e deixou um legado para todos nós, né, Cadão? Porque isso aí é uma aula, né? É uma trajetória fantástica, né? Muitas aventuras, muitas histórias, muita dedicação. Meu, é fantástico. Ô, Cadão, eu vou ter que encerrar aqui, porque vai estourar aqui o satélite. Aqui. Tá bom, imagino. Mas, Cadão, do fundo do meu coração, eu te agradeço. Fiquei muito feliz de te ver, saber que você está aí, protegido aí na sua casa, junto com a família. E que, só tenho que te agradecer, Cadão. Muito obrigado mesmo por essa aula. Imagina. E que Eu tenho certeza que, para você, Coração, eu não contei novidade nenhuma, viu? Eu não teria pretensão de te contar novidade, porque você é do ramo, sabe tudo isso aí de trás para diante, né? Então, é mais para a gente compartilhar principalmente com os jovens, né? A nova geração, exatamente. Eu penso nisso, né? A possibilidade de alguém que não teve a oportunidade de viver isso, pelo menos ficar sabendo, né? O nosso compromisso também é com a história, sempre foi, né? A fotografia e a história são muito próximas, né? Isso aí. Muito grato pelo convite e meu respeito aí, um grande prazer. Tenho certeza que, se existe admiração, ela é recíproca. Eu sei bem também de tudo que já fez e se eu te recebi na minha casa, tenho certeza que eu fiz a coisa certa. Cadão. Olha, um beijo no seu coração, saúde, proteção, e que num breve espaço curto de tempo eu vou aí para comer um churrasco e não ovo no espeto. Nós vamos ovo no espeto, eu ainda não aprendi ainda. Mas eu estou tentando, viu? Eu não consigo espetar. O problema do ovo é espetar o ovo, sabe? Tem a técnica. Eu vou esperar que tu venha para me ajudar aqui. A gente vem aqui para a casa da praia e você faz, eu faço a picanha e tu faz o ovo. Tá combinado? Tá bom. Cadão, um beijão. Tá, um abraço, Conceição. Prazer estar contigo aí com teus seguidores. E viva o Grêmio! Viva o Grêmio! Viva, viva! Viva o tricolor!